Mulher grávida pede comida em restaurante e a atitude de Ratinho muda tudo. A noite caía em São Paulo quando Carlos Massa, o famoso apresentador Ratinho, decidiu parar em um restaurante simples no centro da cidade. Depois de um dia exaustivo, nos estúdios do SBT, tudo o que queria era uma refeição tranquila antes de voltar para casa. Sentou-se no canto do estabelecimento, ajeitou os óculos e pediu um prato feito, sem imaginar que naquela noite uma simples atitude mudaria sua vida para sempre. Foi então que a porta do restaurante se abriu e uma mulher entrou. Grávida, com roupas gastas e um olhar perdido, ela parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Seus olhos escanearam o lugar rapidamente, como se buscassem algo que talvez nem ela soubesse o que era. Quando sua barriga roncou alto, alguns clientes se entreolharam incomodados. Ela caminhou hesitante até o balcão e parou diante do atendente. Sua voz saiu num fio fraco, mas carregada de uma súplica silenciosa. "Moço, por favor, me dá um prato de comida?" O atendente a olhou de cima a baixo, torcendo o nariz. Outros clientes começaram a cochichar, alguns com olhares de desprezo, outros simplesmente ignorando a cena. Mas Ratinho, do outro lado do salão, observava tudo em silêncio. Ele conhecia aquele olhar, aquela dor. O funcionário do restaurante pigarreou e cruzou os braços. "Desculpa, senhora, se não tem dinheiro, não tem comida. Regras da casa." A mulher baixou a cabeça, mordendo os lábios. Sua mão pousou sobre a barriga num gesto automático, como se tentasse proteger não apenas a si mesma, mas a vida que crescia dentro dela. Ratinho largou os talheres sobre a mesa. Seu instinto falou mais alto. Levantou-se sem pensar duas vezes e caminhou até o balcão. Aquele momento parecia pequeno, mas carregava um peso que ele nem imaginava. "Quanto custa um prato de comida aqui?" Sua voz soou firme, atraindo a atenção de todos. O atendente olhou para ele, reconhecendo-o. De imediato, gaguejou um pouco antes de responder. "Ah, senhor Ratinho, o senhor quer pagar para ela?" Ele nem piscou. "Quero pagar e quero que sirvam o melhor prato da casa." A mulher levantou os olhos para ele, surpresa, e foi ali, naquele olhar marejado, que Ratinho sentiu algo estranho, algo que ele não sabia explicar. Aquela mulher não era uma estranha, ele só não sabia por quê. O restaurante estava em silêncio absoluto. Todos esperavam para ver o que aconteceria em seguida. Mariana, a mulher grávida, parecia hesitante, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Os olhos dela estavam fixos em Ratinho, mas havia algo ali, algo que ele não conseguia decifrar. O garçom se apressou em montar o prato. Arroz branco soltinho, feijão fumegante, bife acebolado e uma porção generosa de batatas fritas. Quando colocou o prato diante dela, Mariana hesitou antes de pegar os talheres. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e agora pela emoção. "Obrigada", murmurou a voz embargada. Ratinho sentou-se de volta à sua mesa, mas não conseguia tirar os olhos dela. Algo o incomodava. Ele já tinha ajudado muitas pessoas ao longo da vida, mas essa situação era diferente. Aquela mulher, havia algo familiar nela. Enquanto ela comia, as mãos trêmulas segurando o garfo, flashes começaram a invadir a mente de Ratinho. Imagens soltas. Uma casa humilde, uma menina de tranças, um choro abafado em uma noite fria. Ele sentiu o coração acelerar, mas não podia ser. Mariana terminou de comer devagar, como se cada garfada fosse uma despedida de algo que ela nunca teve. Quando terminou, enxugou as lágrimas com as costas das mãos e olhou diretamente para ele. "Você não se lembra de mim, né?" A voz dela era baixa, mas intensa. Ratinho franziu a testa. O coração bateu mais forte. O silêncio entre eles se alongou, até que Mariana suspirou e sussurrou: "Eu sou a menina que você deixou para trás." O mundo ao redor pareceu desaparecer.
E naquele instante, Ratinho soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio no restaurante pesou como chumbo. Ratinho sentiu o corpo congelar ao ouvir aquelas palavras. Eu sou a menina que você deixou para trás. Sua garganta secou. Ele piscou algumas vezes, tentando encontrar algum resquício daquela menina no rosto. Cansado de Mariana. Mas como? Como isso era possível? O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu mais baixa do que pretendia. Mariana sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era algo entre ironia e mágoa. Seus dedos brincavam com o guardanapo, sobre a mesa, como se buscassem coragem para continuar. Quando finalmente ergueu os olhos para ele, havia um brilho de dor ali, um ressentimento antigo que o tempo não apagou. Você não lembra de mim? Eu lembro de você. Lembro muito bem. Carlos. Ele estremeceu ao ouvir seu nome de batismo saindo da boca dela. Fazia anos que ninguém o chamava assim. Todos o conheciam como Ratinho, o apresentador, o empresário. Mas antes disso, ele tinha sido apenas Carlos Massa, um garoto do interior que fez escolhas das quais nunca gostou de falar. E Mariana era uma dessas escolhas. O passado bateu à porta como um furacão. O ano era 1975. Ele tinha 19 anos, um jovem ambicioso tentando fugir da pobreza de Águas de Lindóia. Trabalhava como radialista em uma emissora pequena, sonhando com um futuro maior, algo que o tirasse daquela vidinha apertada. Foi nesse período que conheceu uma mulher, uma moça doce chamada Teresa, a mãe de Mariana. A revelação caiu sobre ele como uma pedra. O estômago de Ratinho revirou. Seu olhar encontrou o dela e, de repente, ele enxergou tudo. A semelhança, os traços familiares, a sombra de uma mulher que ele amou no passado. Minha mãe te esperou, sabia? Mariana continuou, a voz embargada. Você foi embora, prometeu voltar, mas nunca voltou. Ratinho sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no peito. Sua mente viajou até aquela época, os dias em que saía com Teresa escondido, as promessas ditas no calor do momento, os planos que fez e nunca cumpriu. Ele sempre soube que partiu deixando pendências, mas nunca imaginou que tivesse deixado algo tão grande quanto uma filha para trás. Mariana. Ele tentou dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras se prenderam na garganta. Ela engoliu em seco, tentando conter as lágrimas, mas não conseguiu. Eu não estou aqui por dinheiro, por piedade ou para te expor. Eu só queria te ver pelo menos uma vez. Eu só queria saber por que a dor nos olhos dela era um espelho da dor que agora consumia Ratinho. Ele nunca pensou que sua vida tomaria esse rumo, mas agora não tinha mais como fugir. O passado havia encontrado o caminho de volta e dessa vez ele teria que encará-lo. O restaurante parecia menor, sufocante. Ratinho olhava para Mariana como se tentasse reconstruir a linha do tempo que o trouxera até ali. Sua mente voltava no tempo, para os anos que preferiu esquecer. Agora não havia mais escapatória. Ele respirou fundo, encarando as próprias mãos sobre a mesa. A culpa apertava, seu peito como um nó, como ele nunca soube. Como passou todos esses anos sem sequer desconfiar? Então, sem levantar a cabeça, murmurou. Sua mãe, a Teresa. Como ela está? Mariana desviou o olhar, apertando os lábios. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Ela morreu. Carlos. As palavras atingiram Ratinho como um soco no estômago. Ele se recostou na cadeira, sentindo o ar fugir dos pulmões. Por um momento não conseguiu falar. A imagem de Teresa voltou nítida à sua mente. A menina de cabelos longos e sorriso tímido, a voz doce que sempre acreditou nele, o olhar apaixonado quando ele prometia que voltaria para buscá-la. Mas ele nunca voltou. Como foi? Perguntou, hesitante. Mariana respirou fundo antes de responder. Câncer.
lutou até o fim, mas sabe o que foi pior? Ela nunca te esqueceu. Você foi o amor da vida dela. E mesmo depois que ficou doente, ela ainda falava de você. Dizia que um dia você voltaria, mas nunca voltou. A dor na voz dela era quase insuportável. Ratinho fechou os olhos por um instante. Lembranças o atacaram como facas afiadas. Quando deixou Águas de Lindóia, ele estava convencido de que precisava seguir seus sonhos. A rádio onde trabalhava em Curitiba o chamara para um projeto maior, e ele sabia que aquela era a sua chance de mudar de vida. Prometeu a Teresa que voltaria para buscá-la assim que estivesse estabelecido. Mas a vida acontece rápido. O trabalho tomou seu tempo, os dias viraram meses, os meses viraram anos. E no meio disso tudo, a lembrança de Teresa foi se tornando uma sombra distante. Agora, ele via a consequência disso. Eu não sabia, murmurou, a voz falhando. Eu juro que não sabia. Mariana riu, um riso curto e amargo. Claro que não, porque nunca se importou em saber, nunca voltou para perguntar. E quando eu nasci, minha mãe já sabia que eu nunca teria um pai. Ratinho sentiu um peso esmagador sobre os ombros. Ele queria dizer algo que aliviasse aquela dor, que apagasse os anos de abandono, mas sabia que era impossível. Nada do que dissesse mudaria o passado. Eu queria ter feito diferente, mas não fez. Mariana cortou, encarando-o com os olhos marejados. E agora, eu estou aqui. Não quero dinheiro, não quero fama. Eu só queria te ver uma vez. Queria olhar nos seus olhos e perguntar: por quê? Porque nunca voltou. Porque nunca procurou saber se minha mãe estava bem, se eu estava bem. Ratinho sentiu a garganta travar. Como ele podia responder isso? Como explicar o que nem ele mesmo conseguia entender? Sua vida tinha sido um turbilhão, mas isso não era desculpa. Ele sabia que falhou. O silêncio entre os dois parecia um abismo impossível de atravessar. E então, Mariana fez algo que o destruiu completamente. Ela colocou a mão sobre a própria barriga. Eu vou ser mãe, Carlos, e eu preciso saber. Você teria feito com seu filho o que fez comigo? Aquela pergunta caiu sobre ele como uma sentença. Pela primeira vez na vida, Ratinho não tinha resposta. A pergunta de Mariana ecoou na mente de Ratinho como um trovão. Você teria feito com seu filho o que fez comigo? Ele engoliu em seco, mas as palavras não vinham. Pela primeira vez em muito tempo, Carlos Massa, o homem que construiu um império com sua voz e presença marcante, estava sem respostas. O restaurante continuava movimentado, mas para ele, tudo parecia distante. O barulho dos talheres batendo nos pratos, as conversas paralelas, os olhares curiosos sobre eles, nada importava. Só existia aquela mulher à sua frente. Sua filha. Ele respirou fundo, tentando juntar os pedaços da sua história com Teresa. Quando a deixou, acreditava que era a única opção. Ele queria crescer, mudar de vida. Mas será que aquilo justificava o abandono? Será que ele tinha mesmo feito a única escolha possível? Mariana esperava, os olhos cravados nele, cheios de expectativa. Não havia raiva ali, pelo menos não mais. O que ele via era uma dor profunda, um buraco escuro deixado por sua ausência. Eu não sei o que dizer. Ratinho finalmente murmurou. Diz a verdade. Mariana rebateu. Sem hesitar, Ratinho esfregou o rosto com as mãos. Como poderia explicar? Ele tinha sido um jovem de origem humilde, criado em meio à luta diária da sobrevivência. Seu pai nunca esteve presente. Sua mãe fez o que pôde, mas a pobreza molda caráteres de maneiras difíceis de descrever. Desde pequeno aprendeu que para vencer na vida precisava seguir em frente sem olhar para trás. E foi exatamente isso que fez. Eu tinha medo, confessou finalmente encarando Mariana. Medo de fracassar,
Medo de nunca sair da miséria, medo de não ser suficiente. Os olhos dela brilharam com algo que ele não soube decifrar. E por causa desse medo, você nos deixou para trás. Ratinho assentiu, sentindo um nó se formar na garganta. Eu achei que estava fazendo o certo, queria voltar para buscar sua mãe. Mas os dias passaram, o trabalho me consumiu, e eu comecei a achar que ela já tinha seguido em frente. Eu me convenci disso. Mariana soltou uma risada amarga. Seguir em frente? Minha mãe nunca seguiu em frente. Ela esperou por você até o último dia. E eu cresci ouvindo que meu pai era um homem importante, alguém que um dia bateria na nossa porta. Mas você nunca veio. Ratinho fechou os olhos, sentindo a culpa apertar ainda mais. Me arrependo de não ter voltado. Me arrependo de não ter estado lá para vocês. Mariana suspirou, abaixando o olhar para a própria barriga. Eu só precisava ouvir isso. A confissão pegou o Ratinho de surpresa. Ele esperava mais acusações, mais rancor, mas o que viu nos olhos dela foi algo diferente. Não era perdão, pelo menos não ainda, mas também não era ódio. O que você quer de mim agora? Ele perguntou incerto sobre como continuar. Ela respirou fundo antes de responder. Eu queria conhecer meu pai e queria que ele conhecesse o neto dele. Aquelas palavras pegaram Ratinho de jeito. Ele olhou para Mariana, para a barriga levemente arredondada e sentiu algo novo. Uma chance, uma segunda oportunidade. Ele perdeu a mãe dela, perdeu os anos de infância da própria filha. Mas será que ainda havia tempo de consertar alguma coisa? Ele não sabia a resposta, mas sabia que não podia repetir o mesmo erro. Ratinho permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras de Mariana. Eu queria conhecer meu pai e queria que ele conhecesse o neto dele. O peso daquelas frases ainda ecoava dentro dele. Ele que sempre acreditou que tinha controle sobre a própria história, agora percebia o tamanho do vazio que deixou para trás. Mariana mexia distraidamente no guardanapo sobre a mesa. Seu olhar estava fixo na própria barriga, como se a vida dentro dela fosse a única certeza que tinha. Para Ratinho, aquele silêncio era insuportável. Ele queria dizer algo, queria reparar os danos, mas o passado não era um vidro quebrado, que se colava com desculpas. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, ele começou, sua voz mais baixa do que de costume. Mas eu quero tentar. Mariana ergueu os olhos, avaliando-o com cuidado. Tentar o quê? Fingir que esses anos todos não existiram? Não, ele suspirou. Mas tentar ser o pai que eu nunca fui. Ela ficou em silêncio por um instante. Então sorriu de leve, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso cheio de dor. E por que agora, Carlos? Por que agora você decidiu que quer ser pai? Aquela pergunta era justa. Ele mesmo não sabia a resposta completa. Talvez fosse a culpa. Talvez fosse a urgência de perceber que tinha uma filha adulta, prestes a ser mãe. Ou talvez fosse simplesmente porque naquele momento, olhando para Mariana, ele entendeu que já tinha perdido muito e não podia perder mais. Porque eu não quero que seu filho cresça sentindo o que você sentiu. Mariana engoliu em seco. A verdade naquelas palavras a atingiu como um soco. Você tem medo que eu abandone meu filho como você me abandonou? Ratinho fechou os olhos por um instante. O nó na garganta cresceu. Eu só quero que você saiba com que eu estou aqui. Se você me deixar fazer parte da sua vida e da vida dele. Mariana não respondeu de imediato. Sua respiração estava irregular, como se estivesse travando uma batalha interna. Então, com um tom mais suave, ela disse, eu não sei se consigo te perdoar agora. Ele assentiu lentamente. Eu entendo, mas talvez... Ela continuou desviando o olhar. Eu esteja disposta a tentar. O coração de Ratinho bateu forte. Ele sabia que o perdão não viria fácil, nem rápido. Mas aquele talvez era mais do que esperava. Era um começo. Os dias passaram lentamente desde aquela noite no restaurante.
O encontro com Mariana havia mexido com Ratinho de uma maneira que ele não conseguia explicar. Pela primeira vez em muitos anos, ele se viu diante de uma realidade que nunca imaginou enfrentar. A chance de reconstruir um laço que ele próprio havia rompido. Ele não forçou a reaproximação. Sabia que não bastava pedir desculpas e esperar que tudo se resolvesse. Então começou de maneira simples. Mandou mensagens perguntando como Mariana estava, se precisava de algo. No começo, as respostas dela eram curtas, quase frias. Mas aos poucos ele percebeu que as barreiras estavam baixando. Até que um dia, ele tomou coragem e ligou. "Oi, Mariana." Sua voz soou hesitante. "Oi, Carlos." Ela respondeu sem emoção. Ele engoliu em seco. "Como você está?" "Bem, e você?" Ele sorriu de leve. Havia uma formalidade desconfortável entre eles, como se fossem estranhos tentando fingir que se conheciam. Mas ele não desistiria. "Estou bem também. Escuta, eu sei que ainda é cedo, mas queria te ver de novo. Não para falar do passado, só para te conhecer." Do outro lado da linha, Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Ele temeu que ela recusasse, mas então ouviu um suspiro. "Tudo bem. Amanhã, no café da manhã." Ratinho sentiu o coração acelerar. "Eu estarei lá." No dia seguinte, eles se encontraram em uma padaria simples. Mariana já estava sentada quando ele chegou. Sua barriga estava maior do que ele lembrava. Ela parecia cansada, mas havia um brilho diferente em seu olhar. "Pedi um café para você," ela disse sem preâmbulos. Ratinho sorriu. "Obrigado." O garçom trouxe os pedidos e por um momento eles apenas comeram em silêncio. Mas dessa vez não era um silêncio desconfortável. "Você já escolheu o nome?" Ratinho perguntou, apontando para a barriga. Mariana mexeu no guardanapo entre os dedos antes de responder. "Pensei em Pedro." O coração de Ratinho apertou. "Pedro, igual ao meu pai," ela assentiu. "Eu achei que seria justo. Afinal, mesmo que você não tenha estado presente para mim, talvez possa estar para ele." Aquelas palavras eram um convite. Uma chance. Ratinho sorriu, e pela primeira vez, Mariana retribuiu. Talvez, só talvez, o passado pudesse ser ressignificado. Os dias passavam, e a relação entre Ratinho e Mariana evoluía de maneira lenta, mas constante. Ele fazia questão de estar presente, de ligar, de perguntar como ela estava. Algumas vezes a convidava para almoçar ou a acompanhava em consultas médicas. Não era um pai perfeito, nem compensaria os anos perdidos, mas estava tentando. Ainda assim, Mariana carregava um peso invisível. Mesmo com os gestos de Ratinho, o medo permanecia. E se ele sumisse de novo? E se essa nova fase fosse apenas uma onda de culpa que, com o tempo, passaria? Ela já tinha aprendido a viver sem um pai. Não queria abrir espaço para ele e acabar sozinha de novo. Uma noite, enquanto olhava para o ultrassom do pequeno Pedro sobre a mesa, sentiu o celular vibrar. Era Ratinho. Hesitou antes de atender. "Oi, Carlos." "Oi, Mariana. Eu estava pensando, que tal jantarmos amanhã? Sei que gosta daquele restaurante perto da sua casa." Ela fechou os olhos por um momento. Não era sobre um jantar, era sobre confiança. "Eu não sei." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Tudo bem, mas posso perguntar uma coisa?" "Pode." "Você ainda acha que eu vou te abandonar?" A pergunta fez seu estômago revirar. Ele não estava errado. "Eu não sei, Carlos. Eu quero acreditar, mas é difícil." "Eu entendo." A voz dele soava firme, mas sem mágoa. "E vou continuar provando que estou aqui." Mariana apertou os olhos, segurando a emoção. "Ok, vamos jantar amanhã." Ratinho sorriu do outro lado da linha. "Obrigado por me dar essa chance." No dia seguinte, o jantar correu bem. Eles conversaram sobre a infância de Mariana, sobre como sua mãe a criou com dificuldade, mas sempre cheia de amor. Ratinho ouvia cada palavra com atenção, absorvendo tudo o que perdeu. Mas então, Mariana respirou fundo e soltou a pergunta que martelava em
Sua mente. Você vai estar no parto? Ratinho ficou sério. Claro que sim. Ela abaixou o olhar para a própria barriga. Não foge dessa vez, Carlos. Ele tocou sua mão sobre a mesa. Dessa vez, eu fico. Pela primeira vez, Mariana quis acreditar. As semanas passavam e a barriga de Mariana crescia. O relacionamento entre ela e Ratinho parecia estável, mas, no fundo, o medo ainda a assombrava. Cada vez que ele a buscava para uma consulta, cada mensagem que ele mandava perguntando se ela estava bem, Mariana se perguntava: e se for passageiro? E se ele sumir de novo? Crescer sem um pai a ensinou a não esperar nada de ninguém. Sua mãe sempre foi sua fortaleza, mas agora ela não estava mais aqui. Mariana estava prestes a se tornar mãe e sabia que precisava ser forte por Pedro. Mas será que conseguiria confiar em Ratinho? Será que ele realmente ficaria? Uma noite, deitada na cama, sentiu um aperto no peito. Pegou o celular, hesitou, mas acabou mandando uma mensagem. Carlos, podemos conversar? A resposta veio rápida. Claro, o que houve? Quer que eu vá até aí? Ela mordeu o lábio. Pensou em dizer que não, mas algo dentro dela cedeu. Sim. Ratinho chegou em menos de 20 minutos. Encontrou Mariana sentada no sofá, com os olhos baixos e as mãos cruzadas sobre a barriga. Ele percebeu de imediato que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo antes de falar. Eu estou com medo, Carlos. Ele se sentou. Ao lado dela, atento. Do quê? Ela levantou os olhos e finalmente disse o que a atormentava. De que você vai embora de novo. De que tudo isso seja um impulso seu, uma tentativa de consertar o passado, mas que quando Pedro nascer, você simplesmente desapareça. Ratinho sentiu o peito apertar. Mariana, eu nunca quis te abandonar, mas abandonou. A voz dela saiu embargada. E agora eu não sei se devo acreditar em você. Ele engoliu em seco. Como podia culpá-la? Ele realmente tinha falhado. Eu não posso mudar o que fiz, ele disse, a voz carregada de arrependimento. Mas posso te provar que estou aqui, que eu não vou a lugar nenhum. Mariana passou as mãos sobre o rosto frustrada. Mas e se eu acreditar e você me decepcionar de novo? Ratinho segurou as mãos dela entre as suas. Você não precisa acreditar em mim agora, mas me deixe mostrar que dessa vez é diferente. Ela hesitou, mas depois de alguns segundos, assentiu. Eu preciso disso, Carlos. Eu preciso ver para crer. Ratinho sorriu, com os olhos marejados. E você vai ver. Naquele momento, Mariana não sabia se conseguia confiar, mas pela primeira vez, sentiu que talvez, só talvez, o medo pudesse dar espaço à esperança. A madrugada estava silenciosa quando o telefone de Ratinho vibrou sobre a mesa de cabeceira. Ele acordou sobressaltado, o coração disparando antes, mesmo de olhar a tela. Assim que viu o nome de Mariana brilhando no visor, soube que era a hora. Carlos, minha bolsa estourou. Ele nem pensou. Pulou da cama, pegou a chave do carro e saiu apressado. O trajeto até a casa de Mariana nunca pareceu tão longo. Quando chegou, encontrou-a na porta, segurando a barriga e respirando fundo. Seu rosto estava pálido e o suor brotava em sua testa. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui. Ele segurou, sua mão firme, ajudando-a a entrar no carro. Durante o trajeto até o hospital, Mariana tentava controlar a respiração, mas Ratinho via o medo em seus olhos. Não era apenas a dor do parto. Era o peso de tudo o que veio antes, da ausência, do abandono, da incerteza sobre o futuro. Dói muito, ela sussurrou, apertando sua mão com força. Eu sei. Estamos quase lá. Aguenta firme, ele. Nunca se sentiu tão impotente. Durante toda a sua vida, enfrentou desafios, construiu um império com sua voz, se tornou uma das personalidades mais influentes do Brasil. Mas ali,
dentro daquele carro, segurando a mão da filha que passou anos sem conhecer. Ele era apenas um homem tentando consertar algo que nunca deveria ter quebrado. No hospital, tudo aconteceu rápido. Mariana foi levada para a sala de parto enquanto o Ratinho aguardava do lado de fora, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Ele nunca se sentiu tão nervoso. Minutos se transformaram em horas. Cada médico que passava pelo corredor o fazia prender a respiração. Ele nunca foi religioso, mas naquele momento fez uma prece silenciosa. Então, finalmente, uma enfermeira surgiu na porta. Senhor Carlos, ele se virou de imediato. Ela está bem? O bebê? A mulher sorriu. Ambos estão bem. Você pode entrar. Ratinho soltou um suspiro pesado, sentindo um alívio esmagador. Seguiu a enfermeira até o quarto e, quando entrou, seu coração quase parou. Mariana estava deitada, visivelmente exausta, mas com um brilho diferente nos olhos. Nos braços, um pequeno embrulho se mexia levemente. Quando ela olhou para Ratinho, não precisou dizer nada. Apenas sorriu e estendeu o bebê para ele. Quer segurar seu neto? Ratinho hesitou. Suas mãos tremiam quando ele pegou Pedro no colo pela primeira vez. O bebê era tão pequeno, tão frágil. Quando olhou para aquele rostinho, algo dentro dele se quebrou. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Oi, campeão. Sua voz falhou. Eu sou seu avô e eu nunca mais vou te deixar. Naquele momento, olhando para Pedro, segurando o fruto de uma história que quase se perdeu, Ratinho entendeu. O passado não podia ser apagado, mas o futuro ainda estava em suas mãos e dessa vez ele ficaria. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Comente aqui embaixo o que achou desse final e compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar. Até a próxima.